Graça e paz, irmãos. Romanos, capítulo de número 4 e verso de número 3. Romanos 4, 3. Romanos, capítulo de número 4 e verso de número 3. Diz assim: Pois que, diz a Escritura, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós estamos num culto denominado culto fé. E todas as vezes que eu vou estudar sobre a fé, que eu vou falar sobre a fé, que eu vou tentar entender sobre a fé, cada vez que eu falo sobre a fé, que eu estudo sobre a fé é algo que me intriga, pois cada vez que eu a estudo, mais fascinado por ela eu fico. É como se fosse o conhecimento para um determinado filósofo. Então, este filósofo que está em busca do conhecimento, pois a palavra filósofo são duas palavras em uma, filos e sofia, então sofia seria conhecimento e filos seria a amizade, o amor ao conhecimento. Então, este é o filósofo, aquele que ama conhecer, aquele que ama aprender, aquele que ama ter o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento ele tem, mais fascinado ele fica por determinada coisa ou, de um modo geral, por tudo aquilo que ele estuda. Em relação à fé, eu sou assim. Quanto mais eu estudo sobre a fé, eu fico intrigado, eu fico fascinado. Porém, eu acredito que nós não consigamos estudar a fé através de livros acadêmicos. Acredito eu que não se existe tratados acadêmicos, universitários, científicos para descrever a fé. Mas uma maneira pela qual a Bíblia ela vai nos ensinar sobre a fé é justamente através de experiências, porque quando falamos do Evangelho, quando falamos de Deus, quando falamos do nosso Deus, esse Deus ele não está além, ele está aqui muito próximo de nós. Esse Deus ele entra na história da humanidade, ele entra na minha história, ele entra na tua história, e como coletivo de igreja, ele entra na nossa história. Então Deus ele faz presente na história. Logo, quando nós falamos sobre fé, pautado na Bíblia Sagrada, uma maneira de se entender, de se conhecer, de se aprender mais sobre a fé, é justamente através das experiências de vida de personagens bíblicos, como, por exemplo, poderíamos citar o que aqui Paulo ele vai escrever em Romanos, é justamente o homem Abraão. Abraão, ele é um testemunho de fé, e através da sua experiência de vida, através da sua vida, podemos extrair lições sobre a fé. Abraão, ele é um ícone no Velho Testamento. Entretanto, este mesmo Abraão, também ele é um ícone, um ser especial, fundamental para a história de Israel, pois não haveria Israel se não houvesse Abraão. Diria ainda mais, se eu fosse me aprofundar e entrar então dentro da história do Oriente Médio, nós vamos ver que não existiria talvez o Oriente Médio, os países árabes, mais Israel, se não houvesse Abraão. Então Abraão é esse ícone, esse personagem que faz parte do Velho Testamento, da história de Israel, da história do mundo árabe, e também este mesmo Abraão, ele é citado, por exemplo, nos livros do Novo Testamento. Ele não é um personagem que está de uso exclusivo no Velho. No Novo Testamento, por exemplo, nos livros dos Evangelhos, nós vamos falar sobre Abraão. Nos escritos de Paulo, cita Abraão, e no escrito de Tiago, também cita Abraão. Abraão, ele é tão exemplar, é tão influenciador, que inclusive filósofos como Søren Kierkegaard, que é um filósofo e também é um teólogo dinamarquês, considerado o pai do existencialismo, Søren Kierkegaard, ele estudou a vida de Abraão, e quando ele falou sobre a fé de Abraão em seu livro, Temor e Tremor, ele diz que Abraão é o cavaleiro da fé. Resumindo o livro de Søren Kierkegaard, que é muito difícil de se entender, ele escreve muito difícil,
ele vai dizer em outras palavras tudo que ele ali escreveu, que Abraão acreditou na loucura da fé. Por isso, quando eu analiso a fé, estudo a fé, pautado nas experiências dos personagens bíblicos, eu acredito que Søren Kierkegaard está certo. Me parece que a fé soa um pouco como loucura, e se eu sou, e se você se considera uma pessoa de fé, então eu e você e eu, podemos então nos autodenominar loucos pela fé. Porém, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu tenho que fazer a pergunta: por que é que a fé parece loucura? Por que ela parece loucura? E para responder essa pergunta, eu tenho que analisar a história. Eu não posso simplesmente ler. Eu tenho que analisar a história no caso do personagem Abraão, que é o caso em questão que Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 4. E quando eu leio esta história, analiso a história de Abraão, eu percebo sim, indícios de loucura da fé. E o primeiro indício está em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, que diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O primeiro indício de loucura que vejo, loucura de fé, é justamente Deus dizendo para ele sair da sua terra natal. O início do versículo é o seguinte: assim disse o Senhor a Abrão. A pergunta que eu te faço é: que Senhor? Que Senhor falou com Abrão? Porque este Senhor que com Abrão fala, Abrão nada sabia. Abrão não conhecia. Não tinha escrito sobre este Senhor. Ninguém escreveu nada sobre este Senhor. Não tinha como Abraão ter ali um aviso prévio, ou um conhecimento prévio sobre este Senhor. Este Senhor não chega de modo sociável. Porque quando você vai conhecer alguém, ou quando você é apresentado a alguém, é de praxe. A gente pega na mão: prazer, tudo bem, eu sou fulano de tal. E o Beltrano vai dizer: e eu sou ciclano. Esse é um reconhecimento relacional sociável de praxe. Mas Deus não faz isso. Simplesmente Deus aparece na história e diz: é o seguinte, meu amigo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, sai da tua terra natal, de Ur dos Caldeus, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha conhecimento desse Senhor. Os únicos deuses que Abraão conhecia eram os deuses da sua terra natal. Eram os deuses de Ur dos Caldeus, que era uma região extremamente politeísta. Eles não tinham um Deus, eles tinham vários deuses. Então, eu não sei como é que soa este versículo para você, mas este versículo para mim, ele soa como loucura. Porque simplesmente Deus chega, dá uma ordem e Abraão não questiona. Abraão não reclama. Abraão não pergunta: quem é tu que comigo está falando? Abraão simplesmente resolve obedecer. Então, como soa este versículo para você, para mim? Soa como loucura da fé. A segunda experiência que encontro, que me parece loucura de fé, ainda é em Gênesis capítulo de número 12, entretanto o verso de número 2. E no verso de número 2, nós vemos que Deus ele faz uma promessa aí para Abraão. Ele falou o seguinte: ó, você vai ser o chefe, o líder, o progenitor de uma grande nação. E eu vou
abençoar a sua descendência. Essa promessa de bênção sobre a descendência de Abraão e sobre ele ser o pai de muitas nações, se repete no capítulo de número 13, do verso de número 14 em diante, bem como se repete no capítulo de número 15. Só que o capítulo de número 13, 14, 15 não acontece assim de um minuto por outro. Passa anos. Só que no capítulo de número 15, este Abraão, que ouviu a promessa no capítulo 12, que ouviu a promessa no capítulo 13, pulou o capítulo de número 14 e repete a promessa no capítulo de número 15. No capítulo de número 15, este Abraão, depois de muito tempo, ele resolve falar, ele resolve questionar, ele resolve lamentar, e ele vai falar com Deus, então, no capítulo de número 15, verso de número 2. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Depois que Abraão diz isso, Deus fala para ele: sai de dentro da sua casa, de dentro da sua tenda, e vem aqui para fora. Agora tenta contar as estrelas. Abraão tenta contar as estrelas. Agora, Abraão, eu quero que você pegue os animais e comece a despedaçar esses animais. Tudo isso acontece em Gênesis capítulo de número 15, do verso de número 9 em diante, tá? E aí nós vamos ver que Abraão oferece um sacrifício, despedaça aqueles animais, e Deus o demora um pouco para responder, mas logo depois, Deus, quando resolve responder em Gênesis capítulo 15, verso de número 13, Deus disse assim para Abraão. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Veja bem, é Deus falando com Abraão. A tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Verso 15 e verso 16. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eu não sei se você entendeu muito bem, mas eu vou traduzir. Abraão, é o seguinte: todas as coisas que eu falei aí, fui eu mesmo que falei. Eu falei, tá? Eu, Deus, o divino, a deidade, o eterno, eu falei para você. Só que, mas, entretanto, porém, vírgula, você vai morrer. Você não vai ver a promessa se cumprir. E, Abraão, eu esqueci de te falar, mas eu lembrei agora, e antes que você saia da minha presença, eu vou te falar. Tem mais. A tua descendência ainda vai ser escrava em outra terra. Não vai ser aqui não que eu estou falando que eu vou te dar. Vai ser em outra terra. Eles vão ser escravos. Quando eles chegarem lá, aí vai se contar 4 gerações. E depois da 4ª geração, aí eles vão voltar para cá. E aí eu vou cumprir a promessa. Mas você já vai estar morto, Abraão. Eu queria que você pensasse se isso fosse contigo. Sossegado na tua casa, tranquilo na tua casa, na tua terra natal. Um ser começa a falar contigo, tu acredita, tu sai. Loucura de fé. Tu acredita naquilo. E de repente agora, este mesmo ser diz que a tua descendência vai ser escrava. E novamente Abraão não questiona. E novamente Abraão não retruca. Mas diz a Bíblia que ele crê, ele acredita, ele tem fé. E eu lanço a pergunta novamente para você: como é que isso soa aos teus ouvidos? Ao meu? Loucura. Loucura deixar tudo, confiar e de repente saber do futuro com a tua família.
loucura de fé. Porém aqui eu faço uma pausa e aprendo algo com a fé de Abraão. Por isso que aprendemos sobre a fé baseado na experiência de vida de personagens da Bíblia Sagrada. Então eu aprendo, quando Paulo, em Romanos 4:3, ele cita o versículo que lemos no começo, ele está parafraseando Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 6. Então, quando o escritor de Gênesis usa a palavra crer, e isso foi imputado por justiça, o termo em hebraico para a palavra crer no português é leheim. Leheim. E leheim significa acreditar em uma pessoa. Então agora grave isso em letras garrafais. Abraão não acreditou em uma promessa, ele acreditou em uma pessoa. Porque ele não ia ver a promessa. Poderíamos caracterizar a promessa como palavra, como crença. Abraão não firmou a sua fé na palavra que ele ouviu, mas ele firmou a sua fé na pessoa. O relacionamento de Abraão não é com uma promessa. O relacionamento de Abraão foi com uma pessoa. A fé não tem nada a ver com o que você crê, mas tem tudo a ver em quem você confia. Isso é fé. Eu vou repetir a frase. A fé não tem nada a ver com o que você crê, mas tem tudo a ver em quem você confia. Isso é fé. E já que fé está atrelado à confiança, confiar é vice-versa, eu não sei se você percebe, por trás da palavra confiar, exige-se um sujeito. Quem confia, confia em alguém. Todo ato de confiar exige um sujeito. Então você confia em quem? Você continua por causa de quem? Você está firmado em quem? Então, como é que tem que ser a vida de um cristão? Um peregrino de fé, um discípulo de Jesus. A vida de um cristão deve estar para além das ideologias, das crenças, das palavras, mas firmar-se em um ser. A fé na Bíblia Sagrada, ela está firmada em um ser esse que a própria Bíblia diz em Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Perceba, não dá glória a Deus ainda não. Perceba, não é a promessa que é fiel. Perceba, não é a promessa que é fiel, é quem fez a promessa que é fiel. Tem gente que fica andando por aí baseado em promessa de profeta. E eu fui um desses aí. Eu fui. E se eu não tivesse me firmado na promessa de um profeta, talvez eu teria evitado muitas dores de cabeça, não teria causado problema para minha família, não teria causado problema, estorvo e canseira para minha esposa. A minha esposa e eu não ficaríamos pulando de galho em galho por aí. Eu poderia ter evitado muitas coisas se eu tivesse feito como Abraão, acreditado na pessoa. Só eu ia viver tranquilo, vai fazer. Mesmo que eu soubesse que ia morrer, ele falou. Acabou. Ele falou, ele é fiel, não importa o que vai acontecer comigo, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele falou, pessoa.
E nós às vezes nos preocupamos tanto com as coisas que são direcionadas a nós, mas eu gostaria que você tirasse o foco disso, para não viver na ansiedade, ou seja, na ânsia de que se cumpra, mas viver o relacionamento hoje com o eterno Deus que você chama de Pai. É o que nós precisamos, e acredito que esse é um grande desafio. O interessante é que quando eu estudo sobre a fé, e eu percebo que esta fé é depositada na pessoa, Leheim, que eu acabei de falar. Esta fé, ela se torna coletiva. Ela nasce dentro da individualidade de um ser, e ela passa então a contagiar o coletivo. E isso aconteceu com Abraão. No episódio em que Deus pede para ele o único filho, o filho da promessa, Isaque. Em Gênesis capítulo de número 22, nós sabemos da narrativa, nós conhecemos a narrativa, já ouvimos muito sobre essa narrativa. Em Gênesis capítulo de número 22, aquele filho que era tão esperado. Agora este Deus, que a princípio era diferente dos deuses dos caldeus, porque os deuses dos caldeus, onde Abraão morava, pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de criança. E Abraão crê, porque esse Deus que falou comigo é diferente. Ele tem um código de conduta moral, ético diferente. Então eu vou acreditar nesse Deus. Só que agora este Deus, ele pede, como os deuses dos caldeus, o sacrifício do único filho. E novamente, Abraão não retruca. Abraão não reclama. Você lê lá depois, Gênesis 22, tarefa de casa, Gênesis 22. Abraão não retruca, Abraão não reclama, Abraão simplesmente obedece. Simplesmente obedece. E novamente eu vejo um ato de loucura de fé. E eu não sei como Abraão fez para poder esconder de Sara. Eu não sei onde foi que ele dormiu, porque às vezes você vai levantar, o cônjuge fala: onde você vai? Não dá nem para você disfarçar. Eu não sei onde Abraão dormiu, mas ele se levantou muito cedo, não acordou Sara, não falou nada para a mulher, porque se ele tivesse falado também, com certeza e com razão, ela iria proibir o ato, uma porque é loucura, e ele vai. E esta fé que a princípio é individual na pessoa de Deus, Leheim, agora contagiou Isaque, porque este mesmo Abraão, que está nesse episódio de loucura de fé, diz para Isaque no capítulo 22 de Gênesis, no verso de número 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Perceba, não é a promessa que vai preparar e prover alguma coisa, mas Deus vai prover sobre a tua vida. Porque se você ficar pensando na promessa, você vai ficar criando pensamento como eu criei. Mas e aí? Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Não existe possibilidade disso acontecer. Nada do que acontece na minha vida hoje sugere que isso que foi falado para mim aconteça. Então você fica preocupado, tentando encontrar meios para ajudar Deus a resolver o que Deus resolveu falar. Como aconteceu com José. Eu vou ser governador, né? Eu vou estar lá no Egito, né? Até meu pai vai se curvar perante mim. Aí chega lá na masmorra, aí tem um sonho, o copeiro e o padeiro. Aí quando o copeiro vai voltar, que ele traduz o sonho e fala assim: é o seguinte, não esquece não, José da Silva, filho de Jacó, RG tal, CPF tal. Quando você chegar lá na frente do faraó, lembra-te de mim. A gente tenta
criar meios para a promessa de Deus se cumprir. Mas deixa eu te falar uma coisa, não foi você que foi atrás de Deus para que Deus lançasse uma promessa. Deus resolveu vir atrás de você para que Ele falasse do propósito dEle. E se o propósito é dEle, nada do que você fizer vai adiantar o propósito. Vai acontecer no tempo de Deus sobre a tua vida, porque fiel é quem fez a promessa. Fiel é quem fez a promessa. Esse Abraão, ele resolveu acreditar no absurdo, na loucura da fé. Então sim, irmãos, para mim a fé soa loucura. E vocês são tudo bando de louco. E eu também. E eu também. Entretanto, eu acredito que o maior desafio nosso é justamente quebrar as crenças, paradigmas, e apenas confiar em Deus. Eu acho que esse é o maior desafio de todos nós. E eu acho que Paulinho, meu amigo, meu pastor, acho que ele concordava com essa hipótese da fé ser loucura. Porque Paulinho escreve assim em 1 Coríntios capítulo de número 1 e verso de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tudo que a gente está fazendo aqui é uma loucura, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, os que somos chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, que é o Evangelho, que é Cristo, é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, se te falarem um dia que tu é louco, você é louco. Nós somos loucos porque temos fé. E eu oro para que você e eu possamos quebrar os paradigmas das crendices e das superstições que entram dentro da igreja, para acreditar única e exclusivamente em Deus. Deus os abençoe.